Nunca imaginei que o dia do enterro da minha mãe seria marcado por uma humilhação tão profunda que ficaria gravada em minha memória como uma ferida aberta. Quando acordei naquela manhã de sábado, o céu estava cinza, pesado, como se carregasse o luto que eu sentia dentro do peito. Minha mãe havia partido há 3 dias, e cada segundo desde então parecia uma eternidade. Ela era minha rocha, minha confidente, a pessoa que me conhecia melhor do que eu mesma. E agora, eu teria que dizer adeus definitivamente. Me arrumei em silêncio no quarto que dividia com meu marido há 12 anos. Rodrigo estava no banheiro, e eu podia ouvir o barulho do chuveiro enquanto escolhia o vestido preto que minha mãe tinha me dado no Natal passado. Ela sempre teve um gosto impecável para roupas, e quando me presenteou com aquele vestido, disse que eu ficaria linda nele. Nunca pensei que o usaria no seu funeral. Minhas mãos tremiam enquanto passava o tecido macio pelo corpo. Cada movimento parecia mecânico, automático, como se eu estivesse assistindo a mim mesma de fora. Rodrigo saiu do banheiro enrolado na toalha, os cabelos escuros ainda molhados. Ele me olhou de relance, mas não disse nada. Nos últimos meses, nosso casamento havia se transformado em um território árido, onde as palavras eram raras e o silêncio predominava. Eu sabia que algo estava errado, sentia nas entranhas, mas estava tão consumida cuidando da minha mãe durante sua doença que não tive forças para confrontá-lo. Agora, olhando para trás, percebo que foi exatamente isso que ele queria. Minha distração, minha ausência emocional, para que pudesse fazer o que bem entendesse sem que eu percebesse. Vou pegar café, murmurei, saindo do quarto antes que ele pudesse responder. A casa estava silenciosa demais, opressiva. Desci as escadas segurando no corrimão, sentindo as pernas fracas. Na cozinha, preparei o café no piloto automático, sem pensar, sem sentir. Só queria que aquele dia acabasse logo. Queria enterrar minha mãe com dignidade, cercada pela família e amigos que a amavam, e então voltar para casa e finalmente permitir que as lágrimas que estava segurando há dias caíssem livremente. O telefone de Rodrigo tocou lá em cima e eu ouvi sua voz abafada respondendo. Ele falou baixo, em um tom que não consegui decifrar. Alguns minutos depois, desceu as escadas já vestido, com um terno escuro que o fazia parecer mais sério do que o normal. Ele evitou meu olhar enquanto pegava as chaves do carro. Precisamos sair em 30 minutos, disse verificando o relógio. O padre pediu para chegarmos cedo. Assenti em silêncio, tomando um gole do café que estava quente demais e queimou minha língua. Nem senti a dor. Naquele momento, nada parecia capaz de me machucar mais do que a perda da minha mãe. Como eu estava enganada. Quando chegamos ao cemitério, várias pessoas já estavam lá. Meus tios, primos, amigos da família, todos vestidos de preto, com expressões sombrias e olhos vermelhos. Minha tia Beatriz veio até mim e me abraçou forte, e por um momento pensei que fosse desmoronar ali mesmo. Mas me segurei. Tinha que ser forte. Minha mãe teria querido assim. Foi então que vi o carro de Rodrigo entrar novamente no estacionamento do cemitério. Franzi a testa confusa. Ele tinha ido buscar alguém? Não me avisou nada. Vi quando a porta do passageiro se abriu e uma mulher saiu. Quando a reconheci, senti como se o chão tivesse sido arrancado debaixo dos meus pés. Camila, a secretária do escritório de Rodrigo. Ela estava usando um vestido rosa. Rosa. Em um funeral. E não era um rosa discreto. Era um rosa choque, berrante, impossível de ignorar. Ela usava saltos altos e uma bolsa pequena que combinava com o vestido. Seu cabelo loiro estava solto, ondulado. E ela usava maquiagem pesada, como se estivesse indo para uma festa. Caminhei em direção a Rodrigo, meu coração batendo tão forte que parecia que ia sair do peito. "O que ela está fazendo aqui?" perguntei, minha voz tremendo de raiva e incredulidade. Rodrigo me olhou com uma expressão que nunca tinha visto antes. Fria, desafiadora. "Ela vem comigo. Você não tem nada a dizer." Por um momento não consegui processar as palavras. Era como se ele tivesse falado em uma língua estrangeira. "Rodrigo, é o funeral da minha mãe. Minha mãe. Você não pode estar falando sério." "Estou completamente sério", respondeu ele colocando a mão nas costas de Camila de forma protetora, possessiva. "Camila é importante para mim, e ela vai ficar." Olhei ao redor e percebi que várias pessoas já tinham notado a cena. Meus tios me observavam com expressões de choque e desconforto. Alguns primos sussurravam entre si. Senti o rosto queimar de humilhação. "Você está me humilhando", sussurrei, as lágrimas finalmente começando a cair. "No funeral da minha mãe, você está me humilhando." Rodrigo deu de ombros. "Não estou fazendo nada. Só trouxe uma amiga." "Amiga?" A palavra saiu como um riso amargo.
Você acha que eu sou idiota? Você acha que não sei o que está acontecendo? Não me importa o que você sabe ou deixa de saber, disse ele, sua voz ganhando um tom mais duro. Camila fica. E é melhor você se controlar, não vai querer fazer uma cena no funeral da sua mãe, vai? A crueldade nas palavras dele me atingiu como um soco. Ele sabia exatamente o que estava fazendo. Sabia que eu não faria um escândalo ali, não naquele momento, não na frente de todos. E estava usando isso contra mim. Camila, durante toda a conversa, ficou em silêncio ao lado dele, com um sorriso pequeno nos lábios. Não era um sorriso de desconforto ou constrangimento. Era um sorriso de vitória. Ela estava se divertindo com aquilo. Afastei-me deles, tremendo de raiva e dor. Minha tia Beatriz se aproximou. O que está acontecendo? Quem é aquela mulher? Nada, respondi rapidamente, limpando as lágrimas. Não é nada. Vamos começar a cerimônia. Mas não era nada. E todos sabiam disso. A cerimônia começou pontualmente às 10 horas. O padre Antônio, que conhecia minha família há décadas, conduziu a missa com a solenidade apropriada. O caixão da minha mãe estava coberto com flores brancas, suas favoritas. Olhei para ele e senti o coração se partir. Dentro daquela caixa estava a mulher que me deu a vida, que me criou sozinha depois que meu pai nos abandonou, que trabalhou 2 empregos para me dar educação, que ficou ao meu lado em cada momento difícil da minha vida. E meu marido tinha trazido sua amante para o funeral dela. As pessoas começaram a se sentar nos bancos dispostos ao redor do local da cerimônia. Eu me sentei na primeira fileira, ao lado da minha tia Beatriz e do meu primo Marco. Rodrigo e Camila se sentaram na terceira fileira, do outro lado do corredor. Eu podia sentir os olhares curiosos e julgadores das pessoas, alternando entre mim e eles. O padre começou o elogio fúnebre, falando sobre a vida da minha mãe, suas qualidades, sua generosidade. Eu tentava me concentrar nas palavras dele, mas tudo o que conseguia ouvir era o burburinho baixo das pessoas ao meu redor. E então, no meio do silêncio respeitoso que se instalou quando o padre começou a falar sobre os últimos dias de vida da minha mãe, ouvi algo que fez meu sangue ferver. Uma risada. Virei a cabeça e vi Camila com o celular na mão, rindo de algo na tela. Ela não estava nem tentando ser discreta. Seu riso era alto, estridente, cortando o silêncio solene como uma faca. O padre parou de falar. Todas as cabeças se viraram na direção dela. 80 pessoas olhavam para Camila com expressões que variavam de choque a indignação absoluta. Camila finalmente percebeu o silêncio e olhou para cima. Por um momento, pareceu constrangida, mas então deu de ombros e voltou a mexer no celular, agora em silêncio, mas com um sorriso nos lábios. Eu não conseguia acreditar no que estava vendo. Ninguém conseguia. O padre Antônio, um homem normalmente calmo e paciente, estava visivelmente perturbado. Ele limpou a garganta e tentou retomar o elogio, mas a atmosfera tinha sido completamente destruída. Meus tios me olhavam com expressões de pena e raiva. Meu primo Marco apertou minha mão tentando me dar apoio, mas nada daquilo importava. Tudo o que eu conseguia sentir era uma mistura tóxica de humilhação, raiva e dor. Quando a cerimônia finalmente terminou, todos se dirigiram para o local do sepultamento. Eu caminhei ao lado do caixão da minha mãe, segurando as flores brancas que tinha trazido. Minhas pernas tremiam, e eu tinha que fazer um esforço consciente para colocar um pé na frente do outro. O sepultamento foi rápido. Não consegui ouvir as palavras do padre, não consegui me concentrar em nada, além da imagem do caixão sendo baixado para a terra. Minha mãe, minha querida mãe, estava indo embora para sempre. Quando terminou, as pessoas começaram a se aproximar para dar os pêsames. Recebi abraços, palavras de conforto, mas tudo parecia distante, nebuloso. Eu estava lá, mas ao mesmo tempo não estava. Foi então que Rodrigo se aproximou de mim. Camila estava a alguns passos atrás dele, mexendo no celular novamente. Ele tinha uma expressão casual, como se não tivesse acabado de me humilhar da pior forma possível. Bem, disse ele, colocando as mãos nos bolsos. Isso foi deprimente. Camila e eu vamos viajar uns dias. Precisamos espairecer depois de tudo isso. Olhei para ele, tentando encontrar algum traço do homem com quem me casei. Do homem que prometeu me amar na saúde e na doença, na alegria e na tristeza. Mas tudo o que vi foi um estranho. Um estranho cruel e sem coração. Vamos para a casa de praia dela, em Búzios, continuou ele como se estivesse comentando sobre o tempo. Ficaremos lá uns 5 dias. Não me espere acordada. Algo dentro de mim mudou naquele momento. Toda a raiva, toda a dor, toda a humilhação que estava sentindo de repente esfriou, transformando-se em algo diferente. Clareza,
fria, cristalina clareza. Boa viagem, querido, respondi, minha voz calma e controlada. Rodrigo piscou, surpreso com minha reação. Ele esperava lágrimas, gritos, talvez uma cena. Mas eu não dei a ele essa satisfação. Virei-me e caminhei até o túmulo da minha mãe. Ajoelhei-me e coloquei as flores brancas cuidadosamente sobre a terra recém-revirada. Passei a mão sobre o local onde sabia que ela estava, sentindo a frieza da terra sob meus dedos. Obrigada, mãe. Sussurrei, tão baixo que apenas eu podia ouvir. Obrigada por tudo. Levantei-me e limpei a terra das mãos. Não olhei para trás. Não olhei para Rodrigo ou Camila. Simplesmente caminhei até meu carro e fui embora. O que Rodrigo não sabia, o que ninguém além de mim e do advogado da minha mãe sabia, era que ela havia alterado o testamento 3 dias antes de morrer. 3 dias. Como se soubesse que precisava fazer isso, como se tivesse alguma premonição do que estava por vir. Minha mãe nunca gostou de Rodrigo. Ela nunca disse isso diretamente, mas eu percebia nos pequenos gestos, nos olhares, na forma como ela mudava de assunto sempre que eu falava dele. Nos últimos meses, quando estava doente, ela me fazia perguntas estranhas sobre nosso casamento, sobre como Rodrigo me tratava, sobre se eu era feliz. Eu mentia. Dizia que estava tudo bem, que éramos felizes. Não queria preocupá-la, não enquanto ela estava lutando contra o câncer. Mas minha mãe sempre foi perspicaz. Ela sabia que eu estava mentindo. Na semana antes de morrer, ela pediu para que eu chamasse o advogado. Disse que precisava fazer algumas alterações no testamento. Eu não questionei, apenas fiz o que ela pediu. Achei que era normal, que ela só queria ter certeza de que tudo estava em ordem. O advogado veio. Eles se trancaram no quarto por 2 horas, e quando ele saiu, minha mãe parecia aliviada. Ela me chamou e segurou minha mão. Você é forte, disse ela, sua voz fraca, mas firme. Mais forte do que pensa. E quando chegar a hora, você vai saber o que fazer. Eu não entendi na época. Mas agora, dirigindo para casa enquanto lágrimas finalmente caíam livremente pelo meu rosto, comecei a entender. Quando cheguei em casa, sentei-me no sofá da sala e deixei que todo o peso do dia caísse sobre mim. Chorei pela minha mãe, pela perda irreparável. Chorei pelo meu casamento que percebi estar morto há muito tempo. Chorei por mim mesma, pela mulher que tinha sido tão cega, tão ingênua. Mas também senti algo mais. Uma pequena centelha de esperança. Porque minha mãe tinha me deixado algo mais do que dinheiro. Ela tinha me deixado uma saída. O telefone tocou. Era o advogado dela, Dr. Silveira. Lamento muito pela sua perda, disse ele, sua voz grave e respeitosa. Sei que este não é o melhor momento, mas precisamos conversar sobre o testamento. Quando você puder, venha ao meu escritório. Há coisas que sua mãe queria que você soubesse. Amanhã, respondi, minha voz ainda rouca de tanto chorar. Posso ir amanhã de manhã? Claro. Às 9 está bom para você? Perfeito. Desliguei o telefone e olhei ao redor da casa que tinha sido meu lar nos últimos 12 anos. De repente, tudo parecia diferente. As paredes, os móveis, as fotografias. Nada daquilo parecia mais meu. Levantei-me e fui até o quarto. Abri o armário de Rodrigo e vi suas roupas perfeitamente organizadas. As camisas passadas, os ternos alinhados. Tudo tão perfeito, tão organizado. Uma fachada, como nosso casamento. Peguei meu laptop e sentei-me na cama. Abri meu e-mail e vi várias mensagens de condolências de amigos e familiares. Li cada uma, sentindo um pouco de conforto nas palavras gentis. E então vi um e-mail que não esperava. Era da minha mãe, enviado 3 dias antes de sua morte, programado para chegar hoje. Minha mão tremeu quando cliquei para abrir. Minha querida filha, começava a mensagem. Se você está lendo isso, significa que parti. Não fique triste por mim. Vivi uma vida plena e minha única tristeza é deixá-la. Mas sei que você é forte, mais forte do que imagina. Há coisas que precisei fazer, decisões que tomei pensando em seu futuro. Confie em mim, confie em você mesma. E lembre-se, você merece ser feliz. Você merece ser amada de verdade. Não se contente com menos. Com todo o meu amor, sempre mãe. As lágrimas voltaram, mas dessa vez eram diferentes. Não eram apenas lágrimas de dor, mas também de gratitude. Minha mãe, mesmo em seus últimos dias, pensou em mim, me protegeu. Fechei o laptop e me deitei na cama. Amanhã seria um novo dia. Amanhã eu descobriria o que minha mãe tinha planejado. E amanhã eu começaria a reconstruir minha vida. Mas primeiro precisava dormir. E pela primeira vez em dias, quando fechei os olhos, não vi apenas escuridão. Vi uma pequena luz no fim do túnel. A manhã seguinte amanheceu clara e ensolarada,
Um contraste cruel com a tempestade que ainda rugia dentro de mim. Acordei cedo, meu corpo dolorido e minha mente ainda processando os eventos do dia anterior. O lado da cama onde Rodrigo normalmente dormia estava vazio, frio. Ele já devia estar em Búzios com ela. Levantei-me e fui até o banheiro. Olhei meu reflexo no espelho e quase não me reconheci. Meus olhos estavam inchados de tanto chorar, meu rosto pálido, meus cabelos despenteados. Parecia que tinha envelhecido 10 anos da noite para o dia. Tomei um banho longo e quente, tentando lavar não apenas a sujeira física, mas também a sensação de humilhação que ainda grudava em minha pele. Quando saí, me arrumei com cuidado. Escolhi um conjunto social discreto, um blazer azul marinho e uma calça preta. Se ia ao escritório do advogado, queria estar apresentável. Pulei o café da manhã. Meu estômago estava revirado demais para aceitar comida. Em vez disso, tomei apenas um copo de água e peguei minhas chaves. O escritório do Dr. Silveira ficava no centro da cidade, em um prédio antigo, mas bem conservado. Ele tinha sido advogado da minha mãe por mais de 20 anos, cuidando de todos os seus assuntos legais. Era um homem de seus 60 e poucos anos, cabelos grisalhos, sempre impecavelmente vestido. Quando cheguei, a recepcionista me cumprimentou com um sorriso triste. Meus sentimentos, senhora. O Dr. Silveira está esperando por você. Ela me guiou até a sala dele. Uma sala ampla com estantes de livros que iam do chão ao teto, uma mesa de madeira escura e 2 poltronas de couro para os clientes. Dr. Silveira levantou-se quando entrei. Meus mais profundos sentimentos, disse ele apertando minha mão com firmeza. Sua mãe era uma mulher extraordinária. Obrigada, murmurei, sentando-me em uma das poltronas. Ele voltou para sua cadeira e abriu uma pasta sobre a mesa. Bem, vamos direto ao assunto. Sei que este é um momento difícil para você, mas há questões importantes que precisam ser resolvidas. Assenti, esperando que ele continuasse. Como você sabe, sua mãe era uma mulher de consideráveis recursos, começou ele. Ela construiu um patrimônio sólido ao longo dos anos através de investimentos inteligentes e trabalho árduo. O testamento original, feito há 5 anos, dividia seus bens igualmente entre você e seu marido, Rodrigo. Senti meu estômago afundar. Claro, Rodrigo sabia disso. Era por isso que tinha ficado comigo todo esse tempo, mesmo quando nosso casamento já estava morto. Ele estava esperando o dinheiro. No entanto, continuou o Dr. Silveira, e eu notei um pequeno sorriso se formando em seus lábios. 3 dias antes de falecer, sua mãe me procurou e insistiu em fazer alterações significativas no testamento. Meu coração começou a bater mais rápido. Ela estava lúcida, totalmente capaz de tomar suas próprias decisões e tinha razões muito específicas para as mudanças que fez. Ele pausou, me olhando diretamente nos olhos. Seu marido foi completamente removido do testamento. Todos os bens, ativos e investimentos agora estão exclusivamente em seu nome. Por um momento, não consegui respirar. Todos? Consegui perguntar. Todos, confirmou ele. Estamos falando de aproximadamente 2,3 milhões de reais em ativos líquidos. Mais a casa que ela possuía na praia, um apartamento que ela alugava aqui na cidade e algumas ações e investimentos diversos. 2,3 milhões. A cifra ecoou em minha mente. Era mais dinheiro do que eu jamais imaginara que minha mãe tinha. Ela sempre viveu de forma modesta. Nunca ostentou riqueza. Como? Perguntei, ainda tentando processar. Como ela acumulou tanto? Dr. Silveira sorriu. Sua mãe era uma investidora muito astuta. Ela começou pequeno, mas foi consistente. Quando comprou ações de certas empresas de tecnologia nos anos 90, muitos riram dela. Mas ela tinha visão e paciência. Ela nunca vendeu nos momentos de pânico do mercado. Sempre manteve o curso. Além disso, os imóveis que comprou se valorizaram significativamente. Eu sabia que minha mãe tinha economias, mas nunca imaginei que fosse tanto. Ela nunca falou sobre isso comigo. Por que ela não me contou? Perguntei, sentindo as lágrimas voltarem. Ela queria protegê-la, respondeu o Dr. Silveira gentilmente. Ela me disse que se você soubesse sobre o dinheiro, nunca aceitaria sua ajuda. Você sempre foi muito independente, muito orgulhosa. Ela respeitava isso em você, mas também queria ter certeza de que você estaria segura financeiramente. Não importa o que acontecesse. E por que ela removeu o Rodrigo? Dr. Silveira hesitou. Depois alcançou um envelope na pasta. Ela me pediu para dar isso a você. Talvez explique melhor do que eu poderia. Peguei o envelope com mãos trêmulas. Meu nome estava escrito na caligrafia elegante da minha mãe. Abri cuidadosamente e retirei várias folhas de papel. Minha querida filha, começava a carta. Eu podia ouvir a voz dela em minha mente enquanto lia. Se você está lendo isto,
significa que parti, e que o Dr. Silveira lhe contou sobre as mudanças no testamento. Sei que deve estar confusa e talvez até um pouco chateada comigo por não ter contado sobre meus recursos enquanto estava viva. Mas preciso que entenda minhas razões. Tenho observado seu casamento nos últimos anos, e meu coração se parte por você. Sei que não tem sido feliz, mesmo que tente esconder de mim. Vejo em seus olhos a mesma dor que vi nos meus próprios olhos quando seu pai me traiu, quando descobri que ele tinha outra família, outra vida que eu desconhecia completamente. Rodrigo não é um bom homem, minha filha. Desculpe ter que dizer isso de forma tão direta, mas preciso que você saiba a verdade. Eu tinha minhas suspeitas há algum tempo, mas nos últimos meses fiz o que pude para confirmar. Contratei um investigador particular. Meu sangue gelou. Ela tinha contratado um investigador? Não fiz isso para intrometer-me em sua vida, mas para protegê-la. E o que ele descobriu confirmou minhas piores suspeitas. Rodrigo está tendo um caso com sua secretária, Camila, há mais de 2 anos. Eles não são discretos quando pensam que ninguém está olhando. O investigador tem fotografias, mensagens, registros de hotel, tudo documentado. Mas não é apenas a traição que me preocupa. É o caráter dele. Ele está com você pelo dinheiro que pensa que você vai herdar. Ouvi conversas dele com essa mulher, conversas nas quais eles riem de você, zombam de sua ingenuidade, planejam como vão usar o dinheiro da herança para financiar a vida que querem juntos. Não podia deixar isso acontecer. Não podia deixar que esse homem se beneficiasse do suor do meu trabalho, do patrimônio que construí pensando em você, minha filha. Por isso, removi-o completamente do testamento. Por isso, me certifiquei de que todo o dinheiro estaria protegido, apenas em seu nome. Sei que isso pode parecer vingativo, mas não é vingança. É justiça, é proteção, é garantir que você tenha os recursos para reconstruir sua vida longe dele. Não estou te dizendo o que fazer. A decisão sobre seu casamento é sua e sempre será. Mas quero que tenha escolhas. Quero que saiba que não precisa ficar com ele por medo, por dependência financeira, ou por qualquer outra razão que não seja amor verdadeiro. E baseado no que vi, no que descobri, sei que amor verdadeiro não é o que você tem com Rodrigo. Você merece mais. Merece alguém que te valorize, que te respeite, que te ame da forma como você merece ser amada. Há mais uma coisa que preciso te contar. Incluí no testamento uma cláusula de proteção. Se Rodrigo tentar contestar o testamento ou tentar de qualquer forma obter acesso aos bens que deixei para você, todos os documentos que o investigador coletou sobre seu caso extraconjugal serão automaticamente liberados para seu advogado de divórcio. Além disso, há evidências de que ele tem desviado fundos da empresa onde trabalha. Não muito, mas o suficiente para caracterizar a apropriação indébita. Se ele tentar algo, isso também virá à tona. Não estou te dizendo isso para que você o ameace ou chantageie. Estou te dizendo para que você saiba que está protegida, que ele não pode te machucar financeiramente ou legalmente, que você tem poder nesta situação, mesmo que não pareça. Use este dinheiro com sabedoria, não para ostentar ou para vingança, mas para construir a vida que sempre quis. Viaje, estude, invista em si mesma. Seja feliz. Essa é a única coisa que sempre quis para você. Lembre-se sempre. Você é forte, você é capaz, você é amada. E onde quer que eu esteja agora, estarei sempre torcendo por você. Com todo o meu amor eterno, sua mãe. As lágrimas caíam tão abundantemente que mal conseguia ver as palavras. Minha mãe incrível, forte, protetora. Mesmo em seus últimos dias, mesmo lutando contra a morte, ela pensou em mim, me protegeu. Dr. Silveira me ofereceu uma caixa de lenços e esperou pacientemente enquanto eu me recompunha. Há documentos que você precisa assinar, disse ele gentilmente, depois de alguns minutos. Documentos transferindo os ativos para seu nome, atualizando contas bancárias, essas coisas. Mas podemos fazer isso aos poucos, não há pressa. Os documentos, consegui dizer, minha voz rouca. Os que ela mencionou na carta. Sobre Rodrigo. Dr. Silveira assentiu e retirou outro envelope da pasta. Estão todos aqui. Fotografias, transcrições de mensagens, registros de cartão de crédito, comprovantes de hotel. Tudo muito bem documentado. O investigador foi extremamente profissional. E as evidências sobre o desvio de fundos? Também documentadas. Aparentemente, seu marido tem criado despesas falsas e embolsado o reembolso. Não são quantias enormes, geralmente entre 500 e R$ 1.000 por vez, mas ao longo de 2 anos, soma-se. Estamos falando de aproximadamente R$ 40 mil. R$ 40 mil, roubados da própria empresa. Isso explicava algumas coisas.
os presentes caros que ele dava a Camila, as viagens de negócios frequentes. O que eu faço com isso? Perguntei segurando o envelope. Por enquanto, nada, respondeu o Dr. Silveira. Guarde em lugar seguro. São sua proteção, sua garantia de que ele não pode te machucar. Mas quanto a usá-los, isso depende do que você quer fazer. Divórcio, disse eu, surpresa com a firmeza em minha voz. Quero me divorciar dele. Dr. Silveira assentiu, como se esperasse exatamente essa resposta. Posso recomendar excelentes advogados de divórcio. Considerando as evidências que temos, o processo deve ser relativamente simples. Infidelidade é base sólida para divórcio. E com a documentação que sua mãe providenciou, ele terá pouca base para contestar ou exigir qualquer tipo de acordo financeiro favorável a ele. Quanto tempo leva? Depende. Se ele não contestar, pode ser resolvido em alguns meses. Se contestar, ele pausou. Bem, temos evidências suficientes para tornar muito desconfortável para ele. Duvido que queira que tudo isso venha a público. Assenti, sentindo uma estranha mistura de tristeza e alívio. Meu casamento tinha acabado, mas de certa forma, já havia acabado há muito tempo. Eu só estava finalmente aceitando isso. Há mais uma coisa, disse Dr. Silveira. Sua mãe deixou instruções específicas sobre como queria que você lidasse com a situação. Ela sugeriu que você não conte a Rodrigo sobre a herança imediatamente. Que espere, observe, veja como ele se comporta sem saber que você tem recursos próprios. Ela achava que isso revelaria seu verdadeiro caráter. Pensei sobre isso. Rodrigo estava em Búzios com Camila, provavelmente rindo de mim, planejando como gastariam o dinheiro que achavam que eu herdaria. Um dinheiro que já estava exclusivamente em meu nome. Acho que minha mãe estava certa, disse eu finalmente. Vou esperar. Vou deixá-lo mostrar quem realmente é. Dr. Silveira sorriu. Sua mãe seria muito orgulhosa de você. Passamos as próximas 2 horas cuidando de papelada. Assinei documentos, atualizei contas bancárias, transferi títulos. Era surreal ver aqueles números nas planilhas, saber que tudo aquilo era meu. Quando finalmente saí do escritório, eram quase meio-dia. O sol estava alto e forte, e pela primeira vez em dias, senti algo que se aproximava de esperança. Dirigi sem destino certo, apenas processando tudo o que tinha acontecido. Acabei parando em um café que minha mãe e eu costumávamos frequentar. Pedi um cappuccino e sentei-me em uma mesa perto da janela. Enquanto bebia meu café, pensei em tudo que minha mãe tinha feito por mim. O investigador particular, as mudanças no testamento, a carta detalhada. Ela tinha orquestrado tudo para me dar não apenas segurança financeira, mas também as ferramentas para me libertar de um casamento tóxico. Meu telefone vibrou. Era uma mensagem de Rodrigo. Chegamos bem. O tempo está ótimo aqui. Não sei quando volto. Olhei para a mensagem por um longo momento. Parte de mim queria responder com raiva, confrontá-lo sobre Camila, sobre tudo. Mas me contive. Não era a hora ainda. Ok, aproveite. Respondi simplesmente. Coloquei o telefone de volta na bolsa e olhei pela janela. Pessoas passavam apressadas, cada uma vivendo suas próprias vidas, lidando com seus próprios problemas. O mundo continuava girando, mesmo quando parecia que o meu tinha parado. Mas eu estava começando a perceber que meu mundo não tinha parado. Estava apenas mudando de direção. E pela primeira vez, eu estava no controle dessa mudança. Terminei meu café e peguei meu telefone novamente. Tinha ligações a fazer, decisões a tomar. Mas primeiro, tinha algo que precisava fazer. Dirigi até o cemitério. Era um dia de semana. Então estava praticamente vazio. Caminhei até o túmulo da minha mãe, ainda coberto com as flores que tinham sido deixadas no dia anterior. Ajoelhei-me ao lado do túmulo e coloquei minha mão sobre a terra. Obrigada, mãe, sussurrei. Obrigada por me proteger, mesmo quando eu não sabia que precisava de proteção. Obrigada por sempre acreditar em mim, mesmo quando eu não acreditava em mim mesma. Prometo que vou usar o que você me deixou com sabedoria. Prometo que vou ser feliz. Prometo que vou fazer você se orgulhar. Sentei-me ali por um longo tempo, apenas absorvendo a paz do lugar. Quando finalmente me levantei para ir embora, senti-me mais leve do que havia me sentido em meses. Rodrigo tinha 5 dias em Búzios. 5 dias com sua amante, 5 dias pensando que tinha me enganado, que tinha garantido sua parte da herança. 5 dias de falsa vitória. Mas quando voltasse, ia descobrir que o jogo tinha mudado completamente. E que a mulher que ele pensava conhecer, a mulher que ele pensava poder manipular e humilhar impunemente, tinha desaparecido. No lugar dela estava alguém novo, alguém mais forte, alguém que finalmente sabia seu próprio valor. E tudo graças à última e maior prova de amor da minha mãe.
Os dias que se seguiram passaram em uma estranha névoa de atividade e quietude. Passei o tempo organizando os assuntos da minha mãe, limpando sua casa, separando suas coisas. Cada objeto que tocava trazia memórias. Um chale que ela usava nas noites frias, o livro de receitas com as páginas manchadas e anotações nas margens. Fotografias de quando eu era criança e ela era jovem e cheia de sonhos. Mas também passei o tempo planejando. Liguei para um dos advogados de divórcio que Dr. Silveira havia recomendado, uma mulher chamada Doutora Marina Costa. Ela tinha reputação de ser implacável em casos de divórcio, especialmente quando havia infidelidade envolvida. Nos encontramos em seu escritório no terceiro dia. Ela era uma mulher na casa dos 40, cabelos pretos presos em um coque elegante, óculos de armação grossa que davam um ar de autoridade. Examinei os documentos que o Dr. Silveira me enviou, disse ela folheando as páginas. Temos um caso extremamente sólido. Com essas evidências, seu marido teria dificuldade em obter qualquer coisa no divórcio. Quanto tempo vai levar? Perguntei. Se ele não contestar, e considerando que não tem filhos e que você pode provar que os ativos em questão foram herdados exclusivamente por você após a separação de fato, podemos resolver isso em 3 a 4 meses. E se ele contestar? Então levará mais tempo e ficará mais caro para ele. Com as evidências de infidelidade e apropriação indébita, qualquer juiz vai ver através de suas tentativas. Além disso, ela pausou, um pequeno sorriso nos lábios. Se ele contestar, podemos tornar público não apenas o caso extraconjugal, mas também seus problemas na empresa. Isso destruiria sua carreira. Não quero destruí-lo, disse eu, surpresa com minhas próprias palavras. Mesmo depois de tudo que ele tinha feito, ainda havia uma parte de mim que não queria vingança. Só queria liberdade. Doutora Marina assentiu, compreensiva. Não precisamos destruí-lo, mas ele precisa saber que temos essa opção. Isso geralmente é suficiente para garantir que ele coopere. Saí de seu escritório com uma pasta cheia de documentos para assinar e ler. O processo de divórcio estava oficialmente começando. Ainda não tinha servido os papéis a Rodrigo. Doutora Marina sugeriu esperar até ele voltar de Búzios. Mas tudo estava pronto. À noite, sozinha na casa que tinha compartilhado com ele por tanto tempo, comecei a fazer listas. Coisas que queria fazer, lugares que queria visitar, sonhos que tinha abandonado ao longo dos anos. Minha mãe tinha razão. Eu tinha uma segunda chance, e não ia desperdiçá-la. No quarto dia, recebi uma ligação inesperada. Era minha tia Beatriz. Querida, preciso te contar algo, disse ela, sua voz tensa. Tem circulado alguns rumores sobre Rodrigo e aquela mulher do funeral. Eu sei, tia, respondi calmamente. Sei sobre o caso deles. Houve um silêncio do outro lado da linha. Você sabe? Há quanto tempo? Oficialmente? Alguns dias. Mas no fundo, acho que sempre soube. Só não queria admitir. Minha filha, sinto muito. Se eu soubesse... Não é sua culpa, tia. E está tudo bem. Na verdade, está melhor do que você imagina. Contei a ela sobre o testamento, sobre a herança, sobre meus planos de divórcio. Ela ficou em silêncio por um longo momento, depois disse: Sua mãe era uma mulher sábia. Ela te protegeu até o fim. Sim, concordei, sentindo as lágrimas voltarem. Sim, ela foi. E você vai ficar bem? Perguntou tia Beatriz, preocupação genuína em sua voz. Vou, respondi. E pela primeira vez, realmente acreditei nisso. Vou ficar bem. No quinto dia, recebi uma mensagem de Rodrigo. Voltamos amanhã. Precisamos conversar quando eu chegar. Olhei para a mensagem e sorri. Sim, precisávamos conversar. Mas a conversa ia ser muito diferente da que ele estava esperando. Passei aquela última noite sozinha, preparando-me mentalmente. Ensaiei o que ia dizer, como ia reagir. Mas no fundo sabia que quando o momento chegasse, as palavras viriam naturalmente. Na manhã do sexto dia, acordei cedo. Tomei um banho longo, me vesti com cuidado. Escolhi uma roupa simples, mas elegante. Uma blusa branca e calça jeans. Prendi o cabelo em um rabo de cavalo solto e coloquei apenas um toque de maquiagem. Quando olhei meu reflexo no espelho, vi algo diferente. A mulher que me olhava de volta não era mais a mesma que tinha ido ao funeral da mãe dias atrás. Seus olhos tinham uma determinação nova, uma força que vinha de dentro. Ouvi o barulho da chave na porta da frente. Rodrigo estava em casa. Desci as escadas devagar, cada passo medido e deliberado. Ele estava na sala, jogando sua mala no sofá. Estava bronzeado, relaxado, visivelmente satisfeito consigo mesmo. Quando me viu, sorriu. Mas era um sorriso frio,
sem calor real. Oi, como você está? Bem, respondi, mantendo minha voz neutra. E você? Aproveitou a viagem? Foi ótimo, disse ele sem um pingo de vergonha ou remorso. Eu realmente precisava daquele descanso. Imagino, disse eu, sentando-me em uma das poltronas. Deve ter sido cansativo fingir durante o funeral. Ele congelou, seu sorriso vacilando. Do que você está falando? Rodrigo, vamos parar de fingir, está bem? Eu sei sobre você e Camila. Sei há algum tempo. Ele me olhou por um longo momento e então deu de ombros, como se não fosse grande coisa. Ok, então você sabe. E daí? A frieza na voz dele me surpreendeu, mesmo sabendo o que sabia sobre ele. E daí? Você trouxe sua amante para o funeral da minha mãe. E? Você esperava que eu ficasse fingindo? Você esperava que eu continuasse nessa farsa de casamento para sempre? Ele riu, um som áspero e cruel. Nosso casamento acabou há anos. Você só não quis ver. Então, por que ficou? Perguntei, mesmo já sabendo a resposta. Pelo dinheiro, obviamente, respondeu ele com uma sinceridade brutal. Sua mãe era rica. Todo mundo sabia disso. E como seu marido, metade de tudo que ela deixasse seria meu. E você e Camila já tinham planos para esse dinheiro, não é? Ele sorriu. E havia algo de cruel naquele sorriso. Já. Temos vários planos. Vamos abrir nosso próprio negócio, viajar, talvez comprar uma casa na praia. Vai ser uma vida boa. Entendo, disse eu, mantendo minha voz calma, apesar da raiva fervendo dentro de mim. E você acha que eu vou simplesmente aceitar isso? Que vou dividir a herança da minha mãe com você? Você não tem escolha, disse ele, sua voz ganhando um tom de satisfação. Somos casados, no regime de comunhão parcial de bens. Tudo o que você herdou durante nosso casamento é metade meu. Interessante, disse eu, levantando-me. Muito interessante. Há apenas um pequeno problema com seu plano. Qual? Fui até minha bolsa e peguei uma pasta. Dentro estava uma cópia do testamento atualizado. Joguei-a na direção dele. Esse é o problema. Minha mãe alterou o testamento 3 dias antes de morrer. Você foi completamente removido. Todo o dinheiro, todos os ativos, tudo está apenas em meu nome. Vi a cor drenar do rosto dele enquanto ele abria a pasta e começava a ler. Suas mãos tremiam ligeiramente. Ela não pode fazer isso, disse ele, sua voz subindo de tom. Nós somos casados. Ela não pode simplesmente... Pode e fez. Interrompi. E é perfeitamente legal. O advogado dela se certificou disso. Rodrigo jogou a pasta no chão, os papéis se espalhando. Isso é ridículo. Vou contestar. Vou processar. Não vou deixar você ficar com tudo. Você pode tentar, disse eu, surpreendentemente calma. Mas não vai dar certo. Na verdade, se você contestar, algumas coisas interessantes vão se tornar públicas. Que coisas? Peguei outro envelope da minha bolsa. Fotografias suas e de Camila. Mensagens entre vocês dois. Registros de hotel. Tudo muito bem documentado por um investigador particular que minha mãe contratou. Vi o pânico começar a aparecer em seus olhos. Você está me chantageando? Não é chantagem, Rodrigo. É proteção. Minha mãe me protegeu de você. Mas há mais. Ela também descobriu sobre o dinheiro que você tem desviado da empresa. 40 mil reais ao longo de 2 anos. Tudo documentado. Agora ele estava pálido. Eu não... Não negue. Temos comprovantes, registros, tudo. Se você tentar me causar qualquer problema, tudo isso vai para seu chefe. E provavelmente para a polícia, considerando que apropriação indébita é crime. Ele se deixou cair no sofá, a realidade finalmente afundando. Sua mãe, ela planejou tudo isso? Ela me amava, disse eu simplesmente. E te via exatamente como você é. Um oportunista esperando sua chance de lucrar com o trabalho dela. Houve um longo silêncio. Rodrigo tinha a cabeça entre as mãos. E por um momento, quase senti pena dele. Quase. O que você quer? Perguntou ele finalmente, sua voz derrotada. Quero um divórcio. Simples. Sem complicações. Você não tenta obter nada além do que trouxe para o casamento. Não tenta causar problemas. E em troca, eu não torno públicas as evidências do seu caso ou da apropriação indébita. Ele me olhou e vi raiva, humilhação e algo mais em seus olhos. Medo. E se eu recusar? Então você vai aprender que ações têm consequências, respondi. As evidências vão para a empresa, para a polícia, para qualquer um que precise saber que tipo de homem você realmente é. Sua carreira acabará. Você pode até ir para a prisão. Você me odeia tanto assim? Não te odeio, Rodrigo, disse eu. E era verdade.
Mas também não vou deixar que você destrua mais da minha vida. Você tem uma escolha. Facilite as coisas ou dificulte. Mas de qualquer forma, este casamento acabou. Ele ficou em silêncio por um longo tempo. Finalmente disse: Está bem. Divórcio, sem contestações. Só não divulgue nada. Assenti. Então temos um acordo. Meu advogado vai te enviar os papéis amanhã. Assine-os e devolva o mais rápido possível. E Rodrigo? O quê? Quero que você saia desta casa hoje. Pegue suas coisas e vá embora. Pode ir para onde quiser, mas não quero você aqui. Ele olhou ao redor da sala como se estivesse vendo pela primeira vez. Ou talvez pela última. Esta é minha casa também. Não por muito tempo. Esta casa foi comprada antes de nos casarmos, com dinheiro que ganhei sozinha. Está no meu nome. Você não tem direito a ela. Vi a derrota final em seus olhos. Ele assentiu lentamente e se levantou. Vou pegar minhas coisas. Ele subiu as escadas, e eu ouvi os sons dele movendo-se pelo quarto, abrindo gavetas, enchendo malas. 1 hora depois, ele desceu com 2 malas grandes. Na porta, ele parou e me olhou. Você mudou. Não, respondi. Apenas parei de aceitar menos do que mereço. Ele abriu a boca como se fosse dizer algo mais, mas então apenas assentiu e saiu, fechando a porta atrás de si. Fiquei ali parada, ouvindo o som do carro dele partindo. E então, finalmente, deixei-me cair no sofá e comecei a chorar. Mas essas lágrimas eram diferentes das que tinha derramado antes. Não eram apenas de dor ou perda. Eram de alívio, de libertação. Do fim de um capítulo e o começo de outro. Chorei pela mulher que tinha sido, aquela que aceitava migalhas de afeto e chamava isso de amor. Chorei pelo tempo perdido, pelos anos desperdiçados em um casamento sem vida. Mas também chorei de gratidão. Pela minha mãe, que me amou tanto que usou seus últimos dias para me proteger. Por ter a força que nem sabia que possuía. Pela segunda chance que a vida estava me dando. Quando as lágrimas finalmente cessaram, levantei-me e caminhei pela casa. Sem Rodrigo, sem suas coisas, o espaço parecia maior, mais leve. Era minha casa agora. Realmente minha. Fui até a janela e olhei para fora. O sol estava se pondo, pintando o céu com tons de laranja e rosa. Um novo dia estava chegando ao fim. E amanhã seria o primeiro dia do resto da minha vida. Um dia de cada vez, pensei. Vou reconstruir minha vida um dia de cada vez. E vou fazê-la valer a pena. Porque era isso que minha mãe teria querido. E era o que eu merecia. Nas semanas que se seguiram à saída de Rodrigo, a casa ficou estranhamente silenciosa. Era uma quietude diferente da que eu havia experimentado durante nosso casamento morto. Não era opressiva ou desconfortável. Era pacífica. Libertadora. Acordava todas as manhãs e, por um breve momento, esquecia que tudo havia mudado. Então a realidade retornava. Minha mãe havia partido. Meu casamento havia terminado. E eu estava sozinha. Mas sozinha não significava desamparada. Sozinha significava livre. Os papéis do divórcio chegaram 1 semana depois que Rodrigo saiu. Ele os assinou sem contestar, como prometido, e os devolveu através de seu próprio advogado. Doutora Marina estava impressionada. Normalmente, mesmo com evidências sólidas, há alguma resistência. Ele deve estar realmente preocupado com o que você tem contra ele. Ele deveria estar, respondi, pensando nas pastas cheias de documentos no cofre do Dr. Silveira. Enquanto o processo de divórcio seguia seu curso burocrático, comecei a fazer mudanças na casa. Comecei pequeno. Removi as fotografias de casamento das paredes, doei as roupas que Rodrigo havia deixado para trás, reorganizei os móveis. Cada mudança, por menor que fosse, parecia um passo em direção a algo novo. Uma tarde, enquanto limpava o escritório que Rodrigo costumava usar, encontrei uma caixa escondida no fundo do armário. Dentro havia mais evidências de sua traição. Cartões românticos de Camila, recibos de jantares caros, até mesmo algumas joias que ele obviamente tinha comprado para ela. Olhei tudo aquilo e senti nada. Nem raiva, nem dor. Apenas um vazio indiferente. Joguei tudo no lixo sem 1 segundo de hesitação. Também comecei a lidar com os aspectos práticos da herança. Reuni-me com gerentes de banco, consultores financeiros, contadores. Minha mãe tinha sido incrivelmente organizada e todos os seus investimentos estavam bem documentados. Os profissionais que ela havia trabalhado ao longo dos anos eram todos respeitosos e prestáveis, ansiosos para continuar gerenciando os ativos agora que estavam em meu nome. Sua mãe era uma cliente excepcional, disse o gerente do banco principal, um homem de meia idade chamado Sr. Paulo. Ela tinha um instinto incrível para investimentos. Você pretende manter a mesma estratégia? Por enquanto, sim, respondi.
Quero entender melhor como tudo funciona antes de fazer qualquer mudança significativa. Ele pareceu aliviado. Muito sábio. Se precisar de qualquer orientação, estamos à disposição. Comecei a estudar finanças nas horas vagas. Lia livros sobre investimentos, assistia vídeos online e fazia cursos. Queria entender não apenas o que minha mãe tinha construído, mas como ela havia feito isso. Queria ser digna desse legado. Mas nem tudo era trabalho e responsabilidade. Também comecei a fazer coisas só pra mim. Coisas que não fazia há anos, ou que nunca tinha feito. Voltei a pintar. Quando era jovem, adorava arte, passava horas com pincéis e telas. Mas Rodrigo sempre zombava dos meus quadros. Dizia que eram infantis, que era perda de tempo. Então parei. Agora, montei um pequeno estúdio no quarto de hóspedes e passei horas lá, perdida em cores e formas. Não importava se os quadros eram bons ou ruins. Importava que me faziam feliz. Também comecei a cozinhar novamente. Receitas elaboradas que exigiam tempo e atenção. Rodrigo sempre preferia comida simples, reclamava quando eu tentava algo novo. Agora cozinhava o que queria, experimentava sabores, seguia as receitas do velho caderno da minha mãe. E comecei a sair. Aceitei convites que teria recusado antes. Jantares com amigas que tinha negligenciado durante o casamento, eventos culturais, até mesmo uma aula de dança que minha prima tinha me convidado há meses. Foi em uma dessas saídas, um jantar casual com antigas amigas da faculdade, que percebi o quanto havia mudado. Estávamos em um restaurante agradável, conversando e rindo, quando Marina, uma amiga que não via há anos, disse: "Você está diferente. Mais leve, sei lá. Parece mais você." "Estou me divorciando", disse eu, e as palavras saíram com uma facilidade que me surpreendeu. Não havia vergonha, não havia tristeza. Era apenas um fato. As outras mulheres ficaram em silêncio por um momento, depois começaram a falar todas de uma vez, oferecendo apoio, fazendo perguntas. Contei a elas uma versão editada da história, que Rodrigo tinha um caso, que tínhamos nos separado, que estava seguindo em frente. "Sinto muito", disse Juliana, outra amiga. "Divórcio é sempre difícil." "Na verdade", respondi, surpreendendo a mim mesma, "não está sendo tão difícil quanto pensei. É mais como um alívio." Marina levantou sua taça de vinho. "Então brindemos aos recomeços." Brindamos, e pela primeira vez em muito tempo, senti-me parte de algo. Não estava mais isolada em meu casamento infeliz. Não estava mais fingindo que tudo estava bem. Estava sendo honesta, sendo eu mesma. E era libertador. Mas nem tudo eram flores. Havia dias difíceis. Dias em que a solidão pesava. Dias em que questionava todas as minhas decisões. Havia noites em que acordava no meio da escuridão e sentia o peso esmagador da perda da minha mãe. Nesses momentos, pegava a carta que ela havia deixado e relia, encontrando conforto em suas palavras. Também havia a questão da minha família. Alguns membros foram incrivelmente solidários. Tia Beatriz ligava toda semana, verificava como eu estava, oferecia companhia quando achava que eu precisava. Meu primo Marco me convidava para almoços de domingo, garantindo que eu não passasse todos os fins de semana sozinha. Mas outros eram diferentes. Alguns tios e primos distantes que mal falavam comigo antes, de repente começaram a aparecer. Ligações, só para saber como você está. Visitas casuais, ofertas de ajuda com os assuntos financeiros da sua mãe. No início, fui ingênua. Achei que estivessem realmente preocupados. Mas logo ficou claro que queriam outra coisa. Dinheiro. Empréstimos que pagariam em breve, investimentos em oportunidades imperdíveis, ou simplesmente ajuda com dificuldades temporárias. A primeira vez que alguém pediu, fiquei tão surpresa que quase disse sim. Era um tio distante, alguém que não via há anos. Ele apareceu em casa uma tarde, com um sorriso largo e uma história sobre problemas financeiros causados por circunstâncias fora de seu controle. "Só preciso de 50 mil", disse ele, como se fosse uma quantia insignificante. "Pago de volta em 6 meses com juros." Hesitei, desconfortável. "Deixe-me pensar sobre isso", disse finalmente. Depois que ele saiu, liguei para a tia Beatriz. Ela suspirou quando contei sobre o pedido. Eu estava esperando que isso acontecesse. "Olha, querida, você tem um bom coração, mas precisa ser cuidadosa. Algumas pessoas vão ver você apenas como uma oportunidade agora. Mas ele é família. Família que nunca se importou com você antes. Família que não apareceu quando sua mãe estava doente, que mal foi ao funeral. E agora, de repente, precisa de ajuda?" Ela tinha razão, é claro. Quando o tio ligou novamente,
Disse que não podia emprestar o dinheiro. Ele ficou furioso. Acusou-me de ser egoísta, de esquecer minhas raízes. Desliguei o telefone tremendo, mas também aliviada. Tinha estabelecido um limite. Depois disso, fiquei mais cautelosa. Quando outras pessoas vinham com pedidos similares, era mais fácil dizer não. E quanto mais dizia não, mais forte me sentia. Um mês após a separação, recebi um telefonema inesperado. Era de Camila. "Precisamos conversar", disse ela, sua voz tensa. Meu primeiro instinto foi desligar, mas a curiosidade venceu. "Sobre o quê?" "Sobre Rodrigo e sobre você. Concordamos em nos encontrar em um café neutro." Não sabia o que esperar, mas certamente não era o que encontrei. Camila parecia diferente. O vestido rosa berrante e a maquiagem pesada tinham ido embora. Em vez disso, ela usava jeans e uma blusa simples. O rosto quase sem maquiagem. Parecia menor, mais vulnerável. Sentei-me em frente a ela, esperando. "Rodrigo me deixou", disse ela sem rodeios. "2 semanas atrás." Pisquei surpresa. "O quê?" "Quando descobriu que não ia receber nada no divórcio, que você tinha toda a herança, ele mudou. Ficou amargo, raivoso. Culpava todo mundo, especialmente você e sua mãe." Ela pausou, mexendo na xícara de café à sua frente. "Mas também culpava a mim. Dizia que eu tinha dado falsas esperanças, que tinha feito promessas sobre uma vida que nunca teríamos. E então conheceu outra pessoa. Uma mulher mais velha, com dinheiro próprio. Está saindo com ela agora." Camila riu amargamente. "Percebi que nunca fui especial para ele. Era só conveniente. Jovem, impressionável, disposta a acreditar em suas mentiras." Olhei para ela tentando sentir algo. Raiva, talvez, ou satisfação por ver a mulher que tinha ajudado a destruir meu casamento agora sofrendo. Mas tudo o que senti foi uma vaga pena. "Por que está me contando isso?" perguntei. "Porque você merece saber que tipo de homem ele realmente é. E porque..." Ela hesitou. "Porque quero pedir desculpas. Pelo que fiz? Por ir ao funeral da sua mãe, por ser tão desrespeitosa, por tudo. Você está pedindo desculpas porque ele te deixou", disse eu, mantendo minha voz neutra. "Não porque realmente se arrepende." Ela me olhou e vi lágrimas em seus olhos. "Talvez você tenha razão. Não sei mais. Só sei que estraguei tudo. Perdi meu emprego por causa do escândalo. Rodrigo me deixou. E agora estou sozinha sem nada. Parte de mim quis ser cruel. Quis dizer que ela mereceu tudo isso. Mas olhando para aquela mulher quebrada à minha frente, percebi que ela já estava sendo punida o suficiente. Espero que você aprenda com isso", disse finalmente. "Que encontre um caminho melhor para a sua vida." Levantei-me para ir embora, mas ela segurou meu braço. "Espere. Há uma coisa que você precisa saber. Rodrigo, ele está planejando algo." Ouvi ele falando ao telefone com um advogado diferente. Algo sobre encontrar uma brecha, uma forma de contestar o testamento. Meu sangue gelou. "Quando foi isso?" "Alguns dias antes de me deixar. Não sei detalhes, mas ele parecia confiante. Disse que tinha encontrado algo." Agradeci pela informação e saí rapidamente. No carro, liguei para a doutora Marina. "Ele não pode contestar", disse ela, depois que contei sobre o aviso de Camila. "Não tem base legal. E mesmo que tentasse, temos evidências suficientes para enterrá-lo." "Mas e se ele encontrou algo? Alguma brecha que não vimos?" "Deixe-me investigar", disse ela. "Vou fazer algumas ligações, ver se consigo descobrir o que ele está planejando." 2 horas depois, ela ligou de volta. "Encontrei o advogado com quem ele está falando. É conhecido por aceitar casos questionáveis, por tentar brechas técnicas. Mas conversei com colegas, e ninguém vê como ele poderia ter sucesso. O testamento da sua mãe é sólido. Então não há com o que se preocupar?" "Tecnicamente não, mas vou ficar de olho. E sugiro que você também fique alerta. Homens desesperados fazem coisas desesperadas." Passei os dias seguintes em um estado de ansiedade baixa, mas constante. Cada telefonema, cada carta, cada notificação me fazia pular. Estava esperando o outro sapato cair, esperando que Rodrigo fizesse sua jogada. Mas os dias se passaram, e nada aconteceu. Lentamente, comecei a relaxar. Talvez Camila estivesse errada. Talvez Rodrigo tivesse desistido. Foi então que recebi uma ligação de Dr. Silveira. "Precisamos conversar, pessoalmente. Pode vir ao meu escritório hoje?" O tom em sua voz fez meu estômago afundar. "O que aconteceu?" "Prefiro discutir pessoalmente." Dirigi até seu escritório com o coração batendo forte. Quando entrei, sua expressão era séria, preocupada. "Rodrigo entrou com uma ação", disse ele sem preâmbulo.
Não está contestando o testamento diretamente. Está alegando que você e sua mãe conspiraram para fraudá-lo, que o testamento foi alterado sob influência indevida, que sua mãe não estava em pleno uso de suas faculdades mentais quando fez as mudanças. Senti como se tivesse levado um soco. Mas isso é absurdo! Ela estava perfeitamente lúcida. Eu sei. E temos documentação médica provando isso. Mas ele está argumentando que o câncer e os medicamentos que ela tomava afetaram seu julgamento. Isso vai funcionar? Dr. Silveira balançou a cabeça. Extremamente improvável. Temos testemunhas, documentação médica, avaliações psicológicas que foram feitas especificamente para prevenir exatamente esse tipo de contestação. Sua mãe foi muito cuidadosa. Então por que ele está fazendo isso? Duas razões possíveis. Uma, ele realmente acredita que pode ganhar. 2, e mais provável, ele está tentando te pressionar para um acordo. Processos judiciais são caros e estressantes. Ele pode estar apostando que você vai preferir pagar a ele alguma coisa só para fazer isso desaparecer. Nunca, disse eu, minha voz firme apesar do medo que sentia. Não vou dar a ele um centavo. Então prepare-se para uma batalha. Vai ser desagradável. Ele vai tentar sujar o nome da sua mãe, questionar sua própria competência, fazer parecer que você manipulou uma mulher doente. As lágrimas começaram a cair. Como ele pode fazer isso? Como pode ser tão cruel? Porque é um homem desesperado e ganancioso, respondeu Dr. Silveira, sua voz gentil, mas firme. Mas você não está sozinha nesta luta. Eu, doutora Marina, todos nós estamos do seu lado. E vamos vencer. Saí do escritório dele atordoada. O que tinha começado como uma separação relativamente limpa, agora tinha se tornado uma guerra total. E Rodrigo estava disposto a destruir a memória da minha mãe para conseguir dinheiro. Naquela noite, sentada sozinha em casa, olhei para a fotografia da minha mãe que mantinha na sala. Ela estava sorrindo, os olhos brilhando com aquele jeito especial que ela tinha. Sinto muito, mãe, sussurrei. Sinto muito que ele esteja fazendo isso, mas prometo que vou lutar. Vou proteger o que você construiu, vou honrar sua memória. Não importa o que aconteça. Como se em resposta, meu telefone vibrou. Era uma mensagem de tia Beatriz. Soube sobre a ação do Rodrigo. Estou aqui se precisar de mim. E lembre-se, sua mãe não criou uma desistente. Ela criou uma lutadora. Sorri através das lágrimas. Tia Beatriz estava certa. Minha mãe tinha lutado a vida toda, contra a pobreza, contra o abandono do meu pai, contra o câncer. Ela nunca desistiu. E eu também não ia desistir. Nos dias que se seguiram, me preparei para a batalha. Reuni-me com advogados, coletei documentos, dei depoimentos. Doutora Marina montou uma defesa impressionante, documentando cada passo que minha mãe havia tomado para garantir que seu testamento fosse inquestionável. Também falei com os médicos que trataram minha mãe em seus últimos dias. Todos confirmaram que ela estava lúcida, que compreendia completamente suas decisões, que não estava sob influência de medicamentos que pudessem afetar seu julgamento. Sua mãe era uma das pacientes mais mentalmente agudas que já tive, disse o Dr. Andrade, seu oncologista. Mesmo nos piores momentos, ela estava no controle, fazendo perguntas inteligentes, tomando decisões informadas. Ficarei feliz em testemunhar sobre isso. Lentamente, construímos um caso sólido. Mas o processo era exaustivo, emocional e financeiramente desgastante. Havia dias em que só queria desistir, aceitar algum tipo de acordo só para terminar com aquilo. Mas então pensava na minha mãe, em tudo que ela tinha feito por mim, em como ela tinha usado seus últimos dias para me proteger, e encontrava forças para continuar. 2 meses após a ação de Rodrigo, tivemos nossa primeira audiência. Foi um dia longo e brutal. O advogado de Rodrigo, um homem chamado Dr. Cardoso, pintou um quadro cruel. Eu como uma filha manipuladora que se aproveitou de uma mãe doente, minha mãe como uma mulher confusa e vulnerável sob influência de medicamentos fortes. Ouvi-lo falar daquela forma sobre minha mãe foi uma das coisas mais difíceis que já tive que fazer. Tive que me segurar para não gritar, não me levantar e defendê-la ali mesmo. Mas quando foi a vez de doutora Marina apresentar nossa defesa, ela foi implacável. Apresentou documentação médica, testemunhos de médicos, avaliações psicológicas. Mostrou que minha mãe tinha tomado precauções extraordinárias precisamente para prevenir esse tipo de contestação. A senhora Helena não era uma mulher confusa ou manipulada, disse doutora Marina, sua voz ecoando pela sala do tribunal. Ela era uma mulher inteligente, bem-sucedida, que conhecia perfeitamente seus direitos e suas opções. Ela fez uma escolha consciente de proteger sua filha de um homem que via apenas como um meio para fins financeiros.
Vi Rodrigo se mexer desconfortavelmente em seu assento. E quanto às alegações de que a senhora Helena estava sob influência de medicamentos? Continuou doutora Marina. Temos aqui os registros completos de sua medicação. Nada que causasse confusão mental ou afetasse seu julgamento. De fato, ela estava tomando menos medicação na época em que alterou o testamento do que nos meses anteriores. A audiência terminou sem uma decisão imediata. O juiz disse que precisava revisar toda a documentação antes de fazer um julgamento. Mas quando saí do tribunal, doutora Marina estava confiante. Foi bem, disse ela. Muito bem. Vi a expressão do juiz quando apresentamos a documentação. Ele sabe que o caso de Rodrigo é fraco. Quanto tempo até sabermos? Algumas semanas, talvez um mês. Mas fique tranquila, vamos vencer isso. Aquela noite, exausta emocional e fisicamente, sentei-me no sofá com uma taça de vinho e permiti-me refletir sobre tudo o que tinha acontecido nos últimos meses. Tinha perdido minha mãe, terminado meu casamento, descoberto traições, herdado uma fortuna e agora estava em uma batalha legal. Era demais para qualquer pessoa processar. Mas estranhamente, não me sentia quebrada. Sentia-me mais forte do que nunca. Cada desafio, cada obstáculo, tinha me forçado a encontrar reservas de força que nem sabia que possuía. Olhei ao redor da minha casa agora, e senti uma onda de gratidão. Por tudo que tinha, por tudo que havia sobrevivido, por tudo que ainda estava por vir. Meu telefone vibrou. Era uma mensagem de uma amiga, convidando-me para um evento de arte no fim de semana. Sem hesitar, respondi que sim. A vida continuava. E eu ia vivê-la plenamente. Não por Rodrigo, não apesar dele, mas por mim. E pela minha mãe, que tinha me dado não apenas segurança financeira, mas a liberdade de escolher minha própria vida. Levantei minha taça de vinho em direção à fotografia dela. Obrigada, mãe, por tudo. E naquele momento, apesar de toda a dor e todo o caos, senti paz, porque finalmente entendia o que ela tinha tentado me ensinar, que eu era mais forte do que pensava, mais capaz do que imaginava e merecedora de muito mais do que tinha aceitado. O processo ainda não tinha terminado. A batalha continuava. Mas eu sabia com certeza absoluta que ia vencer, porque não estava lutando apenas por dinheiro ou propriedade. Estava lutando pela minha dignidade, pela memória da minha mãe e pelo meu futuro. E essa era uma luta que não podia perder. A decisão do juiz chegou 3 semanas depois da audiência. Eu estava em casa tentando me distrair com um livro, quando o telefone tocou. Era a doutora Marina. Ganhamos, disse ela, e eu podia ouvir o sorriso em sua voz. Ganhamos completamente. O juiz não apenas rejeitou a ação de Rodrigo, como também o condenou por má-fé processual. Ele terá que pagar as custas do processo e uma multa por tentar difamar a memória da sua mãe. Deixei o livro cair no chão. Ganhamos? Realmente? Realmente. O juiz foi muito claro em sua decisão. Disse que as evidências mostraram sem sombra de dúvida que sua mãe estava em pleno uso de suas faculdades, que tomou decisões informadas e deliberadas e que a tentativa de Rodrigo de contestar o testamento era nada mais que ganância disfarçada de preocupação legal. As lágrimas começaram a cair, mas dessa vez eram lágrimas de alívio, de vitória. Obrigada. Obrigada por tudo. Você não precisa me agradecer. Você lutou por isso. Você e sua mãe. Agora pode finalmente seguir em frente sem essa sombra pairando sobre você. Quando desliguei, sentei-me em silêncio por um longo momento, deixando a notícia se infiltrar. Tinha acabado. A batalha tinha terminado. E eu tinha vencido. Fui até a fotografia da minha mãe e a segurei contra o peito. Conseguimos, mãe. Protegemos o que você construiu. Ele não ganhou. Nos dias que se seguiram, senti como se um peso enorme tivesse sido tirado dos meus ombros. Dormia melhor, respirava mais facilmente. O futuro, que tinha parecido tão incerto e ameaçador, agora parecia cheio de possibilidades. O divórcio foi finalizado logo depois. Rodrigo não tentou contestar mais nada. De acordo com doutora Marina, ele estava com medo de que eu tornasse públicas as evidências do caso extraconjugal e da apropriação indébita. E ele estava certo em ter medo. No dia em que os papéis finais foram assinados, não senti tristeza. Senti libertação. 12 anos de casamento tinham terminado, mas não sentia que estava perdendo algo. Sentia que estava ganhando minha vida de volta. Comecei a fazer planos sérios para o futuro. A primeira coisa que fiz foi viajar. Minha mãe sempre falava sobre lugares que queria visitar, mas nunca teve a chance. Paris, Roma, Tóquio. Decidi que iria por ela. Que iria ver o mundo que ela sonhava em conhecer. Comecei com Paris.
Passei 2 semanas explorando a cidade, visitando museus, caminhando pelas ruas que tinha visto apenas em fotografias. Uma noite, sentada em um café perto da Torre Eiffel, tirei uma fotografia da vista e sussurrei: "Estou aqui, mãe. Estamos aqui juntas." De Paris, fui para Roma, depois para Florença. Em cada cidade, sentia a presença da minha mãe comigo, como se ela estivesse vivendo através de mim, vendo o mundo através dos meus olhos. Mas a viagem não era apenas sobre homenagear minha mãe. Era também sobre descobrir quem eu era. Durante anos, tinha me definido em relação aos outros. Filha, esposa, cuidadora. Agora, pela primeira vez, estava descobrindo quem era só por mim mesma. E o que descobri me surpreendeu. Eu era mais forte do que pensava, mais resiliente. Não tinha medo de estar sozinha, de tomar decisões, de enfrentar desafios. Gostava da minha própria companhia. Gostava da liberdade de fazer o que queria, quando queria. Quando voltei para o Brasil 3 meses depois, era uma pessoa diferente. Mais confiante, mais segura de mim mesma. Sabia o que queria da vida e, mais importante, sabia que tinha os recursos e a coragem para buscar isso. Uma das primeiras coisas que fiz quando voltei foi começar a fazer trabalho voluntário. Minha mãe sempre foi generosa, sempre ajudava os outros. Queria honrar isso. Comecei a trabalhar com uma organização que ajudava mulheres que estavam saindo de relacionamentos abusivos, fornecendo apoio financeiro e emocional. Foi através desse trabalho que conheci Ana. Ela tinha 28 anos, 2 filhos pequenos e estava tentando escapar de um casamento violento. Não tinha dinheiro, não tinha apoio familiar. Estava completamente sozinha e aterrorizada. Quando a conheci, vi um pouco de mim mesma nela. Não a violência física, mas o sentimento de estar presa, de não ter saída. Decidi ajudá-la pessoalmente. Paguei por um apartamento para ela e as crianças, cobri as despesas iniciais enquanto ela procurava emprego, providenciei advogado para o divórcio. Não fiz isso por reconhecimento ou gratidão. Fiz porque podia, porque tinha os recursos e porque sabia como era estar em uma situação desesperadora. "Por que está fazendo isso por mim?" perguntou Ana um dia, lágrimas escorrendo pelo rosto. "Você nem me conhece." "Porque alguém fez algo parecido por mim," respondi, pensando na minha mãe e em tudo que ela tinha feito para me proteger. "E porque todas nós merecemos uma segunda chance." Ana não foi a única. Ao longo dos meses, ajudei várias outras mulheres. Algumas precisavam apenas de apoio financeiro temporário. Outras precisavam de ajuda legal, aconselhamento, um lugar seguro para ficar. Dei o que podia, quando podia. E a cada mulher que ajudava, sentia que estava honrando a memória da minha mãe, que estava usando o legado dela para fazer diferença no mundo. Mas minha vida não era apenas sobre ajudar os outros. Também comecei a investir em mim mesma de outras formas. Voltei a estudar, fazendo cursos online sobre arte, literatura, filosofia. Coisas que sempre quis aprender, mas nunca tive tempo ou encorajamento. Também retomei minha pintura mais seriamente. Montei um estúdio adequado em casa e passei horas lá, criando. Não tinha pretensões de ser uma grande artista, mas descobri que não importava. A arte era para mim, não para a aprovação dos outros. Uma tarde, estava pintando quando recebi uma ligação inesperada. Era de uma galeria local. Eles tinham visto algumas das minhas pinturas que eu tinha postado online e queriam saber se eu estaria interessada em exibir em uma mostra coletiva. Minha primeira reação foi dizer não. Não era artista profissional, não era boa o suficiente. Mas então parei e pensei, por que não? Por que não tentar? O pior que podia acontecer era alguém não gostar. E isso estava bem. Aceitei o convite. A exposição foi 1 mês depois. Não vendi nenhuma pintura, mas também não me importei. O que importou foi que eu tinha feito algo corajoso. Tinha colocado meu trabalho no mundo. Tinha arriscado. E depois da exposição, uma mulher me procurou. Ela era professora de arte em uma escola local e estava procurando instrutores voluntários para ensinar crianças carentes. "Suas pinturas têm algo especial", disse ela. "Emoção real, autenticidade. Acho que você seria ótima ensinando." Nunca tinha pensado em ensinar, mas a ideia me intrigou. Comecei a dar aulas voluntárias 1 vez por semana. As crianças eram incríveis, criativas, entusiasmadas, sem os bloqueios e inseguranças que os adultos têm. Ensinar se tornou uma das partes mais gratificantes da minha nova vida. Ver uma criança descobrir que podia criar algo bonito, ver seus olhos brilharem com orgulho quando terminavam uma pintura, era mágico. 1 ano após a morte da minha mãe, fui ao cemitério no aniversário. Trouxe flores brancas, suas favoritas,
e sentei-me ao lado do túmulo. Oi, mãe, disse, minha voz suave. Tem sido um ano impossível, incrível, transformador. Tem sido difícil sem você, mas também tem sido libertador. Espero que não se ofenda com isso, mas você me deu tanto mais do que dinheiro. Você me deu a chance de descobrir quem eu realmente sou. Contei a ela sobre tudo. As viagens, o trabalho voluntário, a arte, as aulas. Contei sobre as mulheres que tinha ajudado, sobre Ana e seus filhos que agora estavam prosperando. Contei sobre a paz que finalmente tinha encontrado. Rodrigo, a propósito, ouvi que está tendo problemas. Continuei. A empresa descobriu sobre a apropriação indébita. Ele foi demitido. A mulher mais velha com quem estava saindo o deixou quando o dinheiro dela começou a sumir. Ele está sozinho agora, enfrentando possível processo criminal. Parte de mim sente pena dele, mas só uma parte muito pequena. Sorri, limpando uma lágrima. Você sempre soube, não é? Soube que tipo de homem ele era. Tentou me avisar de maneiras sutis, mas eu não quis ver. Ou talvez não estava pronta para ver. Mas você me protegeu mesmo quando eu não estava me protegendo. E por isso serei eternamente grata. Fiquei lá por horas, apenas conversando com ela, compartilhando minhas esperanças e sonhos para o futuro. Quando finalmente me levantei para ir embora, senti paz. Não era o fim da tristeza ou da saudade, mas era a aceitação, a compreensão de que ela tinha partido, mas seu amor, sua proteção, seu legado continuavam. A vida continuou sua marcha constante. Os dias se transformaram em semanas, as semanas em meses. Cada um trazendo novos desafios, novas alegrias, novos aprendizados. Comecei a sair com alguém, eventualmente. Não estava procurando, não estava tentando substituir o que tinha perdido, mas conheci alguém em uma das exposições de arte. Ele era gentil, atencioso, genuinamente interessado em mim como pessoa, não pelo que eu tinha. Nos primeiros encontros, estava nervosa, insegura. Tantos anos em um casamento ruim tinham deixado cicatrizes, mas ele era paciente, compreensivo. Não apressava nada, não exigia nada. Temos todo o tempo do mundo, dizia ele. Não há pressa. E pela primeira vez, acreditei nisso. Não sentia a urgência de definir o relacionamento, de saber onde estava indo. Estava simplesmente aproveitando o momento, aprendendo a confiar novamente, permitindo-me ser vulnerável. Não sabia se daria certo a longo prazo, e estava bem com isso. Tinha aprendido que não precisava de outra pessoa para me completar. Estava completa por mim mesma. Mas também tinha aprendido que estar completa sozinha não significava que não podia escolher compartilhar minha vida com alguém. 2 anos após a morte da minha mãe, sentei-me para revisar meus investimentos com o Sr. Paulo. O patrimônio tinha crescido significativamente. Eu tinha aprendido muito. Tinha feito investimentos inteligentes. E também tinha usado o dinheiro de formas que faziam diferença. Sua mãe ficaria muito orgulhosa, disse o Sr. Paulo, revisando os números. Você não apenas preservou o que ela construiu, mas expandiu. E o trabalho que está fazendo, ajudando outras pessoas, isso é excepcional. Estou apenas fazendo o que ela teria feito, respondi. Não, disse ele, balançando a cabeça. Você está fazendo o que você quer fazer. Está honrando o espírito do que ela ensinou, mas está fazendo do seu jeito. E isso é ainda melhor. Aquelas palavras ficaram comigo, porque ele estava certo. No início, tudo o que fazia era tentar ser como minha mãe, honrar sua memória. Mas em algum momento ao longo do caminho, tinha começado a viver minha própria vida, fazer minhas próprias escolhas. E essas escolhas eram minhas. Não da minha mãe, não de Rodrigo, não de mais ninguém. Minhas. Naquela noite, olhei pela janela do meu quarto, observando a cidade iluminada lá embaixo. Pensei em tudo o que havia passado, todas as dores e todas as alegrias. Pensei na mulher que era 2 anos atrás, presa em um casamento morto, cuidando de uma mãe doente, sem saber que sua vida estava prestes a explodir e se reconstruir. Se pudesse voltar e dizer algo àquela mulher, o que diria? Diria que é mais forte do que pensa, que a dor passa, mas a força que ganha ao superá-la permanece. Que perder alguém que ama é devastador, mas também pode ser transformador. Que às vezes os finais são na verdade começos disfarçados. Diria que vale a pena lutar por si mesma, defender-se, exigir mais do que migalhas. Que estar sozinha é melhor do que estar em companhia ruim. Que a liberdade tem um preço, mas vale cada centavo. E diria, acima de tudo, que o amor verdadeiro não te prende, te liberta. E o maior amor que ela já recebeu foi de uma mãe que, mesmo em seus últimos dias,
Encontrou forças para garantir que sua filha teria a oportunidade de ser livre, de escolher, de viver. Meu telefone vibrou. Era uma mensagem de Ana. Ela tinha conseguido um emprego estável, os filhos estavam bem na escola e ela tinha começado a fazer terapia. Obrigada por tudo, dizia a mensagem. Você salvou nossas vidas. Sorri, respondendo que estava feliz por ela, que acreditava nela, que sabia que continuaria forte. E então, fiz algo que não fazia há muito tempo. Peguei um diário que tinha começado alguns meses atrás e comecei a escrever. Querido diário, escrevi. Hoje percebi algo importante. Passei tanto tempo pensando que a herança da minha mãe era sobre dinheiro. E sim, o dinheiro está lá. E é importante. Mudou minha vida de formas práticas e reais. Mas a verdadeira herança não foi o dinheiro. Foi a lição. A lição de que mereço mais. De que posso ser forte. De que posso escolher meu próprio caminho. Minha mãe me deu não apenas segurança financeira, mas algo muito mais valioso. Ela me deu a mim mesma de volta. E por isso, estarei eternamente grata. Fechei o diário e olhei novamente pela janela. Lá fora, a cidade continuava sua dança noturna, milhares de vidas sendo vividas, histórias sendo escritas. E eu era parte disso. Não mais uma espectadora, não mais presa, mas uma participante ativa na minha própria história. 3 anos se passaram. A vida tinha se estabilizado em um novo normal que era tão diferente do antigo que às vezes parecia que pertencia a outra pessoa. A organização de ajuda a mulheres que eu tinha começado a apoiar tinha crescido significativamente. Com minha ajuda financeira e de outros doadores que consegui atrair, agora tínhamos um abrigo permanente, advogados em tempo integral e programas de treinamento profissional. Centenas de mulheres tinham passado por nossos programas, reconstruindo suas vidas. Eu tinha me tornado membro do conselho, ajudando a dirigir a organização, usar minha experiência e recursos para fazer diferença real. Não era apenas escrever cheques, embora fizesse isso também. Era estar envolvida, presente, trabalhando ativamente para criar mudança. Minhas aulas de arte também tinham se expandido. Agora ensinava não apenas crianças, mas também adultos, incluindo algumas das mulheres do abrigo. Arte como terapia, como expressão, como caminho para a cura. Via em primeira mão como a criatividade podia ajudar pessoas a processar trauma, encontrar voz, reconstruir identidade. E meu relacionamento? Tinha se aprofundado de maneiras que não esperava. 3 anos depois de nosso primeiro encontro, Marco e eu tínhamos construído algo sólido, baseado em respeito mútuo, confiança e genuíno carinho. Não éramos casados, não tínhamos pressa para isso, mas éramos parceiros, no sentido mais verdadeiro da palavra. Ele me conhecia. Conhecia minhas cicatrizes, minhas inseguranças, meus medos, e me amava não apesar delas, mas incluindo-as. E eu conhecia as dele, e o amava da mesma forma. Você parece feliz, disse ele uma noite enquanto jantávamos em casa. Sou feliz, respondi. E era verdade. Não era uma felicidade sem nuvens, sem momentos difíceis, mas era real, profunda, duradoura. Sua mãe ficaria orgulhosa da mulher que você se tornou. Espero que sim, disse eu, sentindo as lágrimas familiares. A saudade nunca desaparecia completamente, mas tinha aprendido a viver com ela, a deixá-la coexistir com a alegria. Um dia, inesperadamente, recebi uma ligação. Era de Camila. Não falávamos desde aquele café anos atrás. Espero não estar incomodando, disse ela, sua voz hesitante. Mas queria que você soubesse... Consegui meu diploma. Estou trabalhando como assistente social agora, ajudando mulheres que estão em situações ruins. E queria agradecer. Me agradecer? Por quê? Por não ter sido cruel comigo quando poderia ter sido. Por me mostrar, mesmo sem querer, que é possível se reconstruir depois de estragar tudo. Você não me deve nada. E ainda assim foi gentil. Isso ficou comigo. Depois que desligamos, refleti sobre a ligação. Camila tinha mudado, crescido. Todos nós tínhamos. E talvez fosse isso que a vida era. Uma série de oportunidades para aprender, mudar, tornar-se melhores versões de nós mesmos. Quanto a Rodrigo, ouvia sobre ele ocasionalmente através de conhecidos mútuos. Os rumores diziam que tinha se mudado para outra cidade. Estava tentando recomeçar. A acusação criminal de apropriação indébita tinha resultado em liberdade condicional e restituição. Não era prisão, mas manchou permanentemente sua reputação. Não sentia alegria com sua queda, mas também não sentia pena. Sentia apenas indiferença. Ele era parte do meu passado,
Um capítulo fechado. Não tinha poder sobre mim, não ocupava espaço na minha mente ou coração. No 4º aniversário da morte da minha mãe, organizei uma cerimônia especial. Não apenas para ela, mas para todas as mulheres que a organização tinha ajudado. Plantamos um jardim memorial no terreno do abrigo, com uma placa que dizia: para todas as mulheres fortes que vieram antes e abriram caminho para nós. Para todas que vêm depois e continuarão a luta. Durante a cerimônia, pedi a várias mulheres que compartilhassem suas histórias. Ana falou sobre como tinha reconstruído sua vida, como seus filhos agora estavam prosperando. Outra mulher, Júlia, falou sobre como tinha deixado um casamento abusivo de 20 anos e agora era dona de seu próprio negócio. Quando chegou minha vez de falar, olhei para todas aquelas faces, todas aquelas mulheres fortes e resilientes e senti uma onda de emoção. Minha mãe me ensinou que força não significa nunca cair, comecei. Significa ter a coragem de levantar quando você cai. Ela me ensinou que amar a si mesma não é egoísmo, é necessidade. Que pedir ajuda não é fraqueza, é sabedoria. E que nosso valor não é determinado por quanto dinheiro temos ou que posição ocupamos, mas por como tratamos a nós mesmas e aos outros. Pausei, olhando para o céu. Ela não está mais aqui fisicamente, mas seu legado vive. Vive em cada mulher que encontra coragem para deixar uma situação tóxica. Em cada criança que aprende a expressar-se através da arte. Em cada vida que conseguimos tocar e melhorar. Esse é o verdadeiro legado. Não dinheiro em uma conta bancária, mas amor e força multiplicados através de gerações. Depois da cerimônia, enquanto as pessoas socializavam e apreciavam o jardim, Marco se aproximou de mim. Há algo que quero te dar, disse ele, entregando-me uma pequena caixa. Dentro estava um anel. Não um anel de noivado extravagante, mas algo simples e belo. Uma pedra azul cercada por um desenho delicado. Não é um pedido de casamento, disse ele rapidamente. A menos que você queira que seja. Mas é uma promessa. Uma promessa de que estarei ao seu lado, não porque preciso de você, ou porque você precisa de mim, mas porque escolhemos estar juntos, como parceiros iguais, livres e independentes. Olhei para o anel, para ele, e senti meu coração transbordar. É perfeito, disse, e era. Coloquei o anel e ele me beijou, suave e ternamente. E naquele momento, cercada por mulheres fortes, em um jardim dedicado à memória da minha mãe, com um homem que me amava verdadeiramente ao meu lado, senti que tinha finalmente chegado onde deveria estar. Os anos seguintes trouxeram mais mudanças, mais crescimento. A organização continuou a expandir. Comecei a escrever sobre minhas experiências, um livro sobre reconstrução após perda e traição. Foi terapêutico escrever tudo, processar anos de emoções no papel. Quando o livro foi publicado, não esperava muito, mas tocou uma corda em muitas pessoas. Recebi centenas de mensagens de mulheres compartilhando suas próprias histórias, agradecendo por ter voz para experiências similares. O livro não foi um best-seller, mas isso não importava. Tinha feito o que precisava fazer. Tinha ajudado pessoas. E isso era mais do que suficiente. Marco e eu finalmente nos casamos, 5 anos depois de nos conhecermos. Foi uma cerimônia pequena e íntima. Apenas família próxima e amigos. Tia Beatriz estava lá, radiante. Ana e seus filhos vieram. Muitas das mulheres da organização vieram. Durante a cerimônia, reservei um momento para honrar minha mãe. Acendi uma vela por ela e disse: sei que você está aqui em espírito, mãe. E sei que estaria feliz. Não apenas porque encontrei alguém que me ama, mas porque finalmente aprendi a me amar também. Obrigada por tudo que me deu, especialmente a coragem de recomeçar. Não houve um olho seco no lugar. A vida após o casamento era boa. Marco e eu compramos uma casa juntos, maior que a antiga, com espaço para um estúdio de arte adequado e um escritório para meu trabalho com a organização. Discutimos ter filhos, mas decidimos que nosso foco estava em outros lugares. Tínhamos tantas crianças em nossas vidas através da organização e das aulas de arte que não sentíamos falta. 10 anos após a morte da minha mãe, sentei-me para escrever uma carta a ela. Sabia que nunca a leria, mas sentia que precisava expressar tudo o que estava sentindo. Querida mãe, escrevi. 10 anos se passaram. Uma década de vida sem você fisicamente aqui. Tem sido a década mais difícil e mais transformadora da minha vida. Você me deu tanto mais do que percebi inicialmente. Sim, o dinheiro foi importante. Mudou minha vida de formas práticas e reais. Mas o que realmente mudou tudo foi a mensagem por trás dele. A mensagem de que eu merecia mais. De que valia a pena lutar por mim mesma. De que tinha força dentro de mim que nem sabia que existia. Você viu isso em mim antes que eu visse. E ao proteger-me,
Ao garantir que teria recursos para recomeçar, você me deu a oportunidade de descobrir quem eu realmente era. Não a mulher que pensava que precisava de um homem para ser completa. Não a mulher que aceitava migalhas e chamava de amor. Mas a mulher forte, independente, capaz que sempre esteve lá, apenas esperando para emergir. Construí uma vida boa, mãe. Uma vida que você ficaria orgulhosa. Ajudei centenas de mulheres a reconstruir suas vidas. Encontrei amor verdadeiro, baseado em respeito e parceria. Descobri paixões e talentos que nem sabia que tinha. E aprendi finalmente a ser feliz. Não uma felicidade superficial, mas uma alegria profunda e duradoura que vem de viver autenticamente. Você me deu isso. Seu último ato de amor me deu tudo isso. E por isso, obrigada. 1000 vezes obrigada. Te amo e sinto sua falta todos os dias. Mas também te celebro todos os dias. Você vive em cada escolha que faço, em cada mulher que ajudo, em cada momento de coragem que encontro. Seu legado não é o dinheiro, é o amor. E esse amor continua, multiplicado e compartilhado, tocando vidas que você nunca conheceu, mas que beneficiam de sua sabedoria e generosidade. Descanse em paz, mãe. Você fez bem. Você fez muito bem. Com todo o meu amor eterno, sua filha. Dobrei a carta e a coloquei em um envelope. Mais tarde, levaria ao cemitério e a enterraria perto de seu túmulo. Era meu jeito de fechar um círculo, de honrar tudo que tinha sido e tudo que viria. Porque a história não terminava ali. Continuava dia após dia, escolha após escolha. E cada dia era uma oportunidade de viver de forma que honrasse o sacrifício dela, o amor dela, o legado dela. Olhei pela janela do meu estúdio, vendo o sol se pôr em tons de laranja e rosa. Minha mãe sempre amou pores do sol. Dizia que eram promessas de novos começos. E ela estava certa. Cada fim era um começo. Cada perda abria espaço para crescimento. Cada desafio revelava força escondida. Peguei meus pincéis e comecei a pintar. Uma tela nova, em branco, cheia de possibilidades. Exatamente como minha vida. E enquanto pintava, sorri. Porque finalmente entendia o verdadeiro presente que minha mãe tinha me dado. Não era uma quantia de dinheiro, embora isso tivesse sido crucial. Era a liberdade. A liberdade de escolher, de crescer, de ser. E eu tinha escolhido bem. Tinha crescido. Tinha me tornado a mulher que ela sempre soube que eu poderia ser. O resto da minha vida se estendia à frente, cheio de possibilidades desconhecidas. E pela primeira vez na vida, isso não me assustava. Empolgava. Porque eu sabia, com absoluta certeza, que não importa o que viesse, eu estaria pronta. Forte. Capaz. Livre. E tudo isso graças ao último e maior ato de amor da minha mãe.